Companheiras e companheiros de luta, saudações. Vamos a mais um Dois Dedos de Prosa em nosso canal Militância Atenta. Vimos anteriormente de que modo o Brasil iniciou seu desenvolvimento já dentro de um sistema econômico, político, social, de divisão entre classes, os proprietários de terra e de escravos e os não proprietários de terra. Vamos refletir. Os donos originais das terras eram seus habitantes, os índios. Dom João VI apoderou-se das terras e distribuiu entre amigos ricos, que as dividiram e venderam para outros ricos, e assim por diante. Os pobres jamais tiveram acesso a terras próprias. Camponeses, em regime de servidão, produziam nas terras dos ricos, para os ricos, conforme as necessidades dos ricos. Não vejo qualquer justiça nisso. De um lado, os donos das terras, que exploravam os que trabalhavam. Do outro lado, os que trabalhavam para os donos das terras e os escravos. Uma sociedade feudal. Uma rígida sociedade de exploradores e explorados, cujas consequências são visíveis até os dias de hoje. Tamanha é a diferença econômica entre as classes sociais no Brasil. Bom, sabemos que a sociedade feudal não foi exclusividade aqui no Brasil. Por ocasião da implantação das capitanias hereditárias em 1534, portanto, século XVI, na Europa predominavam as monarquias. Lá, como aqui, o feudalismo era o sistema político predominante. Senhores de terra feudais e camponeses em regime de servidão. Ricos e pobres, classe dominante e classe dominada. O fenômeno sempre foi mundial. Agora vamos refletir. De que maneira uma minoria rica e opulenta consegue manter obediência e submissão de modo permanente sobre uma maioria pobre e maltratada? Como manter a estabilidade social numa sociedade tão desigual? Bom, a história mostra que, desde o momento em que foi criada uma divisão de classes numa sociedade, houve necessidade de criação de um aparato jurídico, administrativo e policialesco para garantir a manutenção do domínio e da exploração de uma classe sobre a outra. Esse aparato é o que chamamos de Estado. Como dissemos, um aparato jurídico, administrativo e policialesco destinado à repressão dos anseios, das necessidades, dos desejos e das ambições da classe que efetivamente trabalhava. Um aparato criado, aperfeiçoado, nutrido e sustentado pela classe que vivia da exploração do trabalho de outros e que ainda vive. Mais adiante, vamos verificar de que modo essa sociedade feudal evoluiu para a sociedade capitalista, mantendo, porém, a divisão de classes, o predomínio e a exploração de uma classe sobre a outra, mantendo, obviamente, o aparato de coerção e repressão, o Estado, aperfeiçoado ao longo dos tempos, conforme os interesses da classe dominante. Cordiais saudações a todas e a todos.